Boa noite, bem-vindos ao Satsang de hoje. E dando sequência aos temas que vêm surgindo, né? A Lili me mandou um texto muito bonito do Robert Adams, que resume bem o que a gente está tentando passar nos últimos satsangs. Eu não sei se tem como, Lili, passar aqui no chat esse texto. Eu vou tentar, eu vou tentar colocar. Tá, Eu joia. acho que tem. Enquanto a Lili está tentando, é, a gente chegou a falar também em alguns satsangs sobre a questão da independência. E aí, para ficar bem esclarecido, que a gente está entrando num outro patamar, né, com relação à devoção, e aí não é, pode até parecer, mas não se trata desse tipo de dependência que a gente vinha falando nos satsangs anteriores. A dependência que a gente estava falando era em relação a, a uma fragilidade, a uma carência no tocante ao outro, né? E geralmente a gente busca, né? Ou buscava pela aprovação do outro, pelo reconhecimento, né, do outro, nesse movimento de se sentir de alguma forma incompleto, né? Por isso achando que o outro iria completar essa sensação de falta. Então, é nesse sentido que a gente vinha falando sobre independência. Para a gente criar essa desnecessidade. Aí, conseguiu. Beleza, Lili, obrigado. Muito legal. Depois a gente Tá, vai lendo tá, com... tá faltando um pedaço ainda, eu vou tentar colocar, porque não cabe tudo. Ah, tá bom. Então, gente, como a gente está dizendo sempre também, né, que o equilíbrio é que é o ideal, que a gente sempre está buscando o equilíbrio, a gente já usou aquela imagem do equilibrista, né, numa corda, tentando se equilibrar, e para ele conseguir manter o equilíbrio, ele primeiro vai para um lado, vai para o outro, oscila, né? Então, essa oscilação, ela tem a tendência... Chegou, Lili. Deu. Obrigado. Então, ela tem essa tendência, né, da gente chegar no equilíbrio e conseguir se manter fora da polaridade, né? Então, por isso que a gente estava explorando essa face desse tipo de dependência mais psicológica também, né? Emocional, né? Principalmente. Seria achar que o outro pode completar você, né? Através do reconhecimento, da aprovação, como a gente vê também que está baseada, né, toda a formatação da sociedade, né, da nossa cultura, é, que beneficia alguns, né, que, entre aspas, conseguem responder às expectativas,
as exigências, né? Então, isso vai criando uma divisão, e essa divisão tem uma consequência no âmbito emocional, né? Então, a gente se sente diminuído, ou, por outro lado, a gente se sente orgulhoso. Então, é isso que é esse equilíbrio que a gente falava, e aí que a gente trouxe essa visão, então, de independência, né? Ou da desnecessidade de criar esses vínculos. E isso significa o quê? Uma liberdade, né, em relação a, a esse tipo de atitude, né? Uma liberdade emocional. Mas para isso a gente tem que olhar, perceber e localizar, né? Entre aspas, localizar aonde está essa frustração, né? A causa dessa frustração, a causa do medo, né? Principalmente a gente busca isso por um sentimento de desamparo, né? Um sentimento, então, mesmo de medo, que alguma coisa pode acontecer, um sentimento de insegurança, de uma forma geral. Então, a gente busca estabelecer essas relações, né? E cria essa dependência. Então, sempre a gente está falando que você, nesse sentido, é suficiente, né? Construa sua casa na rocha, né? Não fique tão investindo naquilo que muda. Então, de uma maneira geral, eu preciso abordar isso para que não haja uma confusão entre o que a gente vai colocar agora, né? Porque senão vai falar, olha, mas você sempre falou da independência e agora está se contradizendo, né? Porque parece que está criando um vínculo com a outra coisa, né? E isso também seria uma dependência, né? Então a gente tem também que entender que é muito árido, como acho que muita gente já percebeu, é muito árido você achar que você pode contar só com você, né? E você fica naquela também isso, né? Apesar do Ramana ser citado aqui pelo Robert Adams, ele trouxe um esclarecimento sobre a autoinquirição, porque na forma ocidental, né, na nossa forma de ver, como a gente tem assim muito apego à individualidade, a autoinquirição parece que vai revelar um, uma situação superior, vamos dizer assim, de você mesmo, né? Eu estou em busca do meu eu maior, vamos dizer assim, do meu eu que vai me completar, né? E não é por aí, porque, inclusive, agora com esse esclarecimento do Robert, a gente vê que não tem nada a ver. Mas, mas, é por isso que né, Lili, uma sensação, uma busca de algo que seja superior, e isso pode trazer uma consequência de, de vaidade, né? De orgulho. Ah, eu consegui atingir é, um, né? uma instância mais elevada, etc., né? E os méritos de atingir isso são meus, né? Então, aí começa a ter um viés de algo meio que deformado, né? Então, está aí presente o egoísmo, né? O ego, etc. Então, não é por aí, tá?
Tanto que tem que existir esse tempero que a gente está trazendo aqui, e esse texto que a Lili trouxe é muito oportuno, porque ele resume tudo, praticamente, do que a gente gostaria de falar, que é a devoção, né? Então, depois que a gente fala exaustivamente de não dualidade, de repente aparece a devoção. Então, parece que é uma contradição. Devoção a quem, né? Quem está devotado a quem? Aí começa aquela busca da lógica na não dualidade. Mas isso pertence à mente, né? Porque a mente ela quer enquadrar dentro dos seus limites um entendimento cartesiano, né? Linear. Ele quer reduzir esse entendimento a algo inteligível. E não é bem assim. A gente tem que ver que esses limites, quando se trata de uma espiritualidade profunda, eles não, essa espiritualidade não fica presa a esse tipo de limite concebido pela mente. Ok? Então a gente tem que fazer esse parênteses aí antes de continuar, né? Então realmente o tempero, né? O sentimento que vem, que nasce junto com a devoção, né? Que seria o amor mesmo, né? Esse cultivo do amor, a gente nutrir esse sentimento do amor. Então, a princípio, você está direcionando a atenção para algo de fora, aparentemente. Mas no fundo não é. Porque existe aí algo inexplicável que na devoção você se esvazia e você ama totalmente isso que você está direcionando essa devoção e ao mesmo tempo você se reconhece naquilo que você está direcionando a devoção. Você se reconhece parte daquilo. Então, não há uma dualidade nesse sentido, porque você se vê naquilo que você está adorando, né? Está amando. Então, você também faz parte. Tá? Só que se a gente trouxer isso para o intelecto, de uma forma assim, lógica, isso não vai fazer sentido. Ou isso vai virar um conceito, né? Eu sou parte de Deus, né? Aí vem aquela frase, né? Faça-se o homem a nossa imagem e semelhança. No fundo, quer dizer isso, né? O todo contém o que você é. Você não está separado desse todo. Mas, geralmente, há uma confusão em querer se afirmar como um Deus pessoal. Quando a gente entra, né, nesse caminho, a gente vê muita gente fazendo esse tipo de afirmação, né? Por exemplo, a questão do eu sou, que o próprio Ramana trouxe, é muito perigoso isso ficar isolado, né? O eu sou isolado é um Deus pessoal, né? Isso que é consciência, mas consciência pessoal. Ah, não, é consciência ilimitada, é consciência, é pura presença. Sim, mas é uma pura presença pessoal. Por quê? Porque você está invocando alguém, né? Um eu. E quando você fala eu, mesmo que você queira dizer que é o todo, essa palavra ela está muito cheia de conteúdos viciantes. Ela está se direcionando, de alguma forma, para o seu sentimento de individualidade. Então, há também
está sendo invocado um sentimento de individualidade, autocentrado e separado. Por quê? Porque essa é a forma da gente conceber as coisas. Isso está errado? Não está errado, é a forma natural da gente conceber as coisas. Você, né, todo mundo aqui se vê como alguém. Não adianta agora a gente pegar e falar assim, não, não existe esse alguém. Não existe esse eu. Não, é a forma que a gente está no mundo. O eu está aqui presente no mundo, né? Apesar de não querer dizer uma coisa objetiva, concreta, porque não tem como você definir essa palavra, né? Esse eu, a palavra eu, você vai usar tentar, né? Usar alguma. Ô, minha querida, quanto tempo, hein? Tudo bem, Jaque? Sim, tô bem, e você? Bom. Então, mas isso, gente, a gente tem que então abrir, né? Manter aberto. Para abrir, né? A gente não pode então se envolver com esse tipo de declaração, né? Porque essa declaração do eu, ela está no fundo excluindo as outras coisas, né? Porque veja, você dizer assim, eu sou o todo, né? A sensação, o sentimento de você sentir isso verdadeiramente é muito complicado. Eu acho que não tem como alguém sentir que é o todo, né? Ah, você falar é uma coisa, sentir, realizar é outra. Então, acho que nesse caminho é essencial a devoção. Mesmo porque a devoção retira a, a ignorância do egocentrismo. Então, ela é um bálsamo. A devoção, ela serve para limpar isso, para purificar isso. Senão a gente vai arrastando um sentimento de que eu sou superior, eu consigo realizar, né? Eu alcanço tal estado, né? E, e aí te tira também a humildade, né? Eu sou autossuficiente nesse sentido. Então, é por isso que é complicado. E aí a gente vê como a cultura hoje, ela se manifesta, né? A gente vê aí nos noticiários, a gente vê pela internet mesmo, como que é o nosso mundo, né? Como, em torno de que valores giram, né? Gira o nosso mundo. Quais são os valores do nosso mundo, né? Então, por haver, para a maior parte das pessoas, um conforto, né? Uma produção de alimentos, uma grande produção de alimentos, a maioria das pessoas do mundo, né? Lógico que existe miséria, mas existe assim uma grande maioria que consegue sobreviver com um certo conforto. Você vê que os valores, né, da média das pessoas está muito voltado assim para um tipo de prazer banalizado, né? Um prazer imediato, uma coisa rasa, né? Não existe um comprometimento com algo mais profundo, com algo mais intenso no sentido de revelar, de esclarecer, né? Não existe nenhum estímulo ou um, uma vontade, né, de se aprofundar nessas instâncias da espiritualidade mais séria, né? Tudo parece que fica assim, como se fosse uma vitrine. Você vai passando pelas vitrines, isso aqui tem. Agora eu quero esse tipo de espiritualidade, né? E eu quero um tipo
não só a parte espiritual, mas tudo que se apresenta, né? Não existe uma, é, uma forma de, de você estar, assim, mais engajado naquilo, né? Parece que não existe necessidade de se engajar nisso. Então não tem força, é uma coisa muito frágil, né? Quase tudo é frágil, quase tudo é superficial. E aí tem um grande problema, que é o tédio das coisas, né? As pessoas vão ficando assim, sem ver muita graça nas coisas, né? E quando você está assim, você quer trocar rápido, né? Ah, isso aqui já deu, né? Ah, eu já vi isso aqui, né? Ali ele está trazendo, seria pelo apego ao mundo e dessa maneira não querer, de fato, o reconhecimento. Ele é uma coisa pior, eu acho, que seria um tipo uma anestesia, sabe? É mais para aquele estado meio de zumbi. Veja, vamos lá. Como as coisas perdem a graça, né? Uma criança, por exemplo, que tem tudo, né? Ah, eu quero tal coisa, está aqui. Eu quero tal coisa aqui. Então tudo fica muito fácil. E essa facilidade, né, os antigos falavam, e a gente sabe, vai estragando a criança. Porque para ela não tem é, nenhum esforço. Então, qualquer situação onde exige algum esforço, ela já declina. Não, para mim não serve, né? Então, vai criando uma comodidade estacionária, né? Então, a coisa isso aqui é bonito, e o que que eu faço para usufruir disso? Eu vou usufruir aqui 2, 3 minutos, daqui a pouco eu enjoo e jogo fora, né? Então, isso vai esvaziando mesmo o sentido das coisas. Então, não sei se vocês, né? Eu quero chegar nesse ponto. Dá para sentir isso, gente, nos dias de hoje? A facilidade das coisas, a tecnologia, em vez de beneficiar, até um ponto beneficia, depois começa a exaurir o benefício e começa a ser algo que prejudica, né? Então é muito fácil. Por exemplo, a gente sabe que a gente tem uma vida muito mais confortável do que os reis e rainhas do passado, né? Só de você ir ali, abrir a torneira e a água sair da parede, como uma coisa mágica, um banho, né? Um banho quente, você vai, são coisas fantásticas, mas que estão banalizadas. Por quê? Porque está muito simples, está muito fácil. Então, essa nossa civilização, né, moderna, ela vai entregando muita coisa, né? E você vai ficando mal acostumado, a gente vai ficando mal acostumado, porque a gente precisa fazer nada em troca. A gente não precisa dar nada em troca, você só recebe. Então, é essa imagem, né, da criança que eu queria passar, que só recebe. A criança não faz, é uma criança muito mimada, que tem tudo, tem muito abastada, né? Os pais são muito ricos, tal. Ô, Mari, a gente não chegou a ler nenhum texto ainda, só foi colocado aqui, a gente vai explorar daqui a pouco. Pode ficar tranquilo aí. A gente tá dando algumas pinceladas aqui para justamente entrar no tema, né? Então, isso vai criando uma apatia. Você só recebe, não precisa se doar, não precisa nem fazer nenhum esforço. Isso também vai dando uma sensação que você é inútil, uma sensação de inutilidade, né? Apesar de você ter todos os seus desejos realizados, os seus desejos começam
justamente por ser todos os seus desejos serem realizados, você começa a ter pouco desejo, né? O que eu mais quero? Eu tenho tudo, né? Entre aspas, eu tô dizendo na situação de conforto, né? Então, isso vai dando o quê? Uma preguiça, né? Uma apatia. A pessoa vai ficando assim, como eu falei antes, sem graça. Uma coisa assim. E aí, o que que vai, para que caminho que vai direcionando? Para o caminho do estímulo. Quanto mais estímulo, melhor. Porque se eu estou apático, se eu estou sem inclinação nenhuma para nada, eu vou buscar alguma coisa que dê, né? Que desperte alguma vontade, alguma emoção mais forte. Desperte o quê? A adrenalina. Então, a gente vai buscar, né, as pessoas, os jovens, todos, algo que estimule a sua euforia. Então, não é mais alegria, é euforia. Você vai para um estado eufórico e fica naquela coisa, né? Aí entra droga, aí entra uma série de coisas, né? Que a gente está vendo que tudo isso está concentrado num sentimento de individualidade muito exacerbado, que a gente está chamando hoje de o Deus pessoal. Se eu tenho tudo, também nasce uma coisa assim, né? Um sentimento superior, né, Lili? Desta forma. Se eu tenho tudo, é porque eu mereço. Então aí a coisa vai ficando mais complicada. Né? De alguma forma eu tenho que merecer, porque eu estou recebendo, mas eu não fiz nada para receber, eu não fiz esforço nenhum para receber. Então é uma graça imerecida. Estou recebendo sem ter feito nada para receber. Isso vai estragando, né? Estragando tudo. Então, olha, eu sei que está bem chata essa conversa, mas não tá ali. Então, ó, é para mostrar, né? Para a gente mostrar mesmo. Então, olha, agora eu vou trazer um exemplo. Na cosmologia budista existem vários reinos. Já falei aqui em Satsang. Então tem o reino humano, o reino animal, o reino dos fantasmas famintos, né, que é um. Todos eles são exemplos, né, de apegos muito fortes. Os fantasmas famintos são seres, né, que têm uma boca do tamanho de um furo de um alfinete e tem um estômago gigantesco. Então, eles têm uma vontade, uma fome muito grande, mas não conseguem comer o tanto que o estômago exige, e a boca é muito pequena. Então, eles estão sempre nesse sofrimento de querer adquirir as coisas, de querer se preencher e não consegue, né? Então, isso é uma forma que Buda também trouxe para demonstrar vários comportamentos humanos, né? Então tem o reino infernal, né? Que a gente tem aqui também na tradição judaico-cristã, tal, né? O reino de perturbação, que seria o reino infernal, e tem o reino dos deuses e semideuses. O reino dos deuses é assim: eles vivem muitos anos, eles têm uma boa saúde e eles têm muito conforto. Então eles não despertam. Eles não despertam porque tudo é muito fácil para os deuses. Então os deuses estão sempre envolvidos nos prazeres, né? Eles estão sempre entorpecidos. Essa é uma palavra muito assim que traz muito esse sentimento que a gente está descrevendo aqui, né? Nos dias de hoje, a gente está muito entorpecido com
a quantidade de ofertas, né? É muito fácil o entretenimento, é muito fácil, eu não estou passando, nós, né, nessa época, nós não estamos passando grandes, é, assim, reveses, né? Nós não estamos mais sofrendo como nossos antepassados sofriam, passando fome. A maioria das doenças tem cura, etc, etc. Existe tratamento, tal. Então, de uma forma geral, a gente começa a ficar como os deuses, entorpecidos, né? Então, a sua busca não tem tanta intensidade, você não tem tanto interesse em se aprofundar nas coisas, né? Em querer, inclusive, se realizar nesse sentido, né? Em despertar. Você não tem tanto interesse. Por quê? Porque tá bom, né? Tá bom do jeito que tá. Então, primeiro é essa situação, né? Que a gente está descrevendo. E essa situação que a gente está descrevendo, ela dentro disso, né? Vamos pegar tudo isso aí. Então a gente vê que a gente nessa situação, nesse estado de coisas, Lurita, nesse estado de coisas, é muito fácil a gente, como a gente merece estar numa situação dessa, é muito fácil você querer trazer o mérito para si mesmo, inclusive na espiritualidade. Então, o risco de nascer aí um Deus pessoal, né? Uma pessoa que consegue se libertar, uma pessoa que consegue se realizar, fica esse sentimento, né? Egocêntrico, autocentrado, vamos dizer assim. Que isso é uma capacidade minha. Libertar-se é uma capacidade minha, né? Então, você fica reafirmando uma sensação egóica. É eu que faço, sou eu, depende de mim, né? Então, estou fazendo isso, trazendo essa imagem primeiro, né? Como diz o Rupert, o sofrimento é um chamado da consciência. Olha, Lili, amplamente, né, genericamente, o sofrimento às vezes vai gerar uma revolta, às vezes depende do campo, né? Depende do entorno, vamos dizer assim, né? Porque o sofrimento pode gerar mais sofrimento, no sentido de você se direcionar para um caminho mais radical, vamos dizer assim, né? O que se apresenta hoje na sociedade? Uma apatia de uma forma generalizada, ou uma busca por prazer através de muitos estímulos, né? Essa busca por prazer através de muitos estímulos é um sofrimento, mas a pessoa que está envolvida nisso não vai querer frear ali, ela vai, né? Aí gera Cracolândia, aí gera toda essa situação. Que qual é a situação ali? Você acha que ali naquele ambiente, né? Não acredito que seja um chamado da consciência. Não acredito. Eu acho que é uma intoxicação de ignorância cada vez mais profunda, né? Não, parece que não tem como, não estou dizendo que seja impossível, mas é uma tendência de, de se entorpecer cada vez mais, né? Então, o sofrimento, inclusive na doutrina espírita, né? Ou você vai pelo amor ou você vai pela dor, né? Existe essa afirmação, né? Porque a dor pode levar você a buscar. Ok, não é impossível, né? Mas eu acho que não se resume nisso, né? E também essa questão de dizer que a consciência é alguma coisa, sabe?
é alguma entidade, porque nessa forma que o Rupert está trazendo, parece que a consciência, fazendo um chamado, ela é alguma coisa autocentrada. Ela é uma entidade, né? E aí eu acho que já começa a ter uma confusão, né? Eu acho muito legal algumas colocações do Rupert, mas às vezes eu acho que a gente tem que fazer algum esclarecimento, né? A gente tem que discernir alguma coisa. Então, o Advaita também tem isso, né? De repente, a consciência se torna um objeto, né? Uma coisa separada. A consciência faz isso, a consciência intervém nisso. Aí já começa a criar uma confusão, né? Porque até no último satsang a gente falou, se a consciência é a tela, na analogia do filme, a consciência é algo passivo. Ela não está atuando, né? Ela não está agindo. E também isso, a gente está, na realidade, tentando entender, né? E essa tentativa de entendimento não vai, né, na minha opinião, levar a lugar nenhum. Porque vai ser um entendimento intelectual, não é algo que a gente está indo além do intelecto, algo que a gente está realizando além do intelecto. E tem alguém aí também realizando alguma coisa. Então, tem aí um perigo, né? Da gente se sentir autocentrado, capaz de resolver as questões existenciais e por si mesmo, né? Vamos fazer um parênteses. Na parte prática do dia a dia, você tem mais é que confiar no seu taco, né? A gente não está aqui anulando você no sentido objetivo, diário, né? Aí entra no Pai Nosso, né? Dá o pão, nos dê, né? Nos dá o pão de cada dia. Nos dá o pão de cada dia. Não nos deixem cair em tentação, que é o lado relativo, né? É o lado do mundo. Está falando do mundo. Né? Mas ainda reconhece que quem dá o pão não é você mesmo. Você não é autossuficiente nesse sentido. Você vai fazer a sua parte. Mas se não houver, as condições não forem favoráveis, por mais esforço que você tenha, você não vai conseguir esse pão. Então nos dá o pão de cada dia, né? Porque a gente sabe que esse pão não depende inteiramente da gente. Você vai batalhar, você vai viver, você vai trabalhar, você vai, né, se alegrar. Então, existe aí uma intensidade, não há uma apatia, uma indiferença, né? Aí eu vou andar, eu vou subir uma montanha, eu vou orar, eu vou meditar, eu vou. Então, existe em cada ação dessa uma sensação de aproveitamento, né? De realização. Cada ação dessa é uma realização, né? Mas é uma realização não de si próprio, uma realização pela própria realização. Não é você, eu estou realizado. Não. O sentimento de realização acontece, né? A alegria acontece, não é a minha alegria. A sensação de alegria surge. A alegria surge. O amor surge. Mas não sou capaz de apertar um botão e ficar alegre. Então, não é algo que eu estou fazendo, né? É algo que vem junto com o pão de cada dia. Esse pão não é só alimento para o corpo, é alimento para a alma, né? Aí tem também aquela analogia, né? O pão da vida. O que é o pão da vida? Não é só alimento, nem só de pão vive o homem. Então, não é só o alimento. O pão é o sustento para tudo. Então, é um sustento amplo. E a gente não é capaz de realizar isso sozinho. Não é capaz. Porque
a gente não consegue ter essa capacidade de apertar um botão ou ordenar alguma coisa e isso surgir naturalmente, né? Se você está triste e fala assim, agora eu vou ficar alegre, você não vai conseguir, né? A não ser que você faça um processo de abertura, né? Que você, mas é um processo, não é uma coisa assim automática, né? E pode não conseguir por você. Então existe aí outros elementos que estão contribuindo, né? Então esse elemento que está contribuindo e por que não dizer que está regendo os acontecimentos, que a gente começa a perceber então a parte devocional, né? Que nos outros satsang eu trouxe aqui um outro satsang, que é a forma em que a natureza se apresenta, a manifestação das coisas. A manifestação se apresenta é, de uma forma ordenada, né? A atmosfera que envolve o planeta, a composição dessa atmosfera consegue alimentar, né, com ar os seres que respiram. Então, existe uma inter-relação, né, entre o ambiente e os seres vivos, né? Então, isso também tem que ser notado como algo muito inteligente. Nosso pulmão consegue absorver o, o que está contido na atmosfera. Os gases que compõem a atmosfera são utilizados para nos dar o sustento em termos mais imediatos. E termos mediatos, tem água, né? A água está suprindo, nutrindo o corpo. Depois vem o alimento, suprindo, nutrindo o corpo. Isso tudo é gerado na natureza, né? Na terra. Então a gente começa a ver tudo está interligado, realmente interligado. E essa noção do vazio budista é não há nenhum organismo separado de algum outro organismo, porque tudo é um organismo só, cada um fazendo uma função, né? Então essa impressão que a gente tem que as coisas estão separadas é só uma impressão, não está separado. Só que além de não estar separado, está organizado, né? Existe uma inteligência regendo tudo, né? E se a gente for se aprofundar, a gente vai vendo isso com mais minúcia, né? Com mais detalhe, mais refinamento. E aonde a gente começa a se render a esse mistério. A gente não sabe o que é, mas a gente percebe os efeitos disso, né? Como a Lili trouxe aquele texto, né, do Ramakrishna, né, que trata Deus como mãe. Então ele fala: mãe, eu não sei quem você é, porque eu sei que se você quisesse que eu soubesse, você se revelaria. Mas eu não preciso que você se revele para eu saber que você é minha mãe. Então isso aí tem uma pureza, uma doçura, uma confiança, um amor e principalmente uma plenitude que é assim emocionante, né? Que emociona, é uma postura totalmente confiante, não tem reservas ali. Ou seja, não tem mente, não tem discriminação e não tem egocentrismo, né? O Ramakrishna, quando ele afirma isso, ele não é Ramakrishna, ele não é uma coisa separada. Ele não se vê, ele não se sente como alguém separado, como um ser humano, por exemplo, né? Então, é puro sentimento, é pura emoção, puro amor, né? Então, isso é
devoção. E é isso que a gente tem agora, que se nutrir com isso, cultivar isso. É esse o outro lado. Então, não é bem criar dependência com um, um Deus, né? Com um grande mistério, com algo que você vai se devotar, né? Ah, eu vou me render. Então, se você se abordar isso com a mente, isso vai parecer, eu estou criando uma dependência com essa graça, com Cristo, com Buda, né? Com aquilo que eu me afino, com aquilo que eu me sintonizo. Eu estou criando uma dependência. Não, você está se reconhecendo ali. Não é dependência. Só que o que está se reconhecendo ali não é autocentrado, não é ego, não é uma pessoa. É a sua natureza verdadeira se reconhecendo naquilo que você está vendo como natureza verdadeira. Só que não sua, não é uma natureza própria de alguém. É uma natureza totalmente liberta de limites, de limitações como meu e seu, né? Alguém, isto, aquilo. Então, é desnecessário qualificar. Quando você encontra isso, isso é desnecessário qualificar. E aí começa a haver esse envolvimento. Então, eu não digo que é independente, que é dependência, mas é um envolvimento. Numa relação amorosa, você se envolve, e se o amor é sublime, você não cria dependência. Você cria um envolvimento amoroso. O envolvimento amoroso traz, tanto para o amado como para o amante, uma fusão. Tudo é o amado. Então você vê como Rumi, né? Ele também como um exemplo de devoção muito profunda, o Rumi começa a ver, né? Isso que ele denomina o amado em todas as coisas. Não há limites para o amado, tudo é o amado. Quando ele afirma isso, ele está afirmando principalmente um sentimento, um apaixonamento. E nesse apaixonamento ele deixa de existir, mas não de uma forma que a mente queira entender, né? Porque se a mente vem, ela vai falar, mas então ele está se anulando, mas então ele não é mais ninguém, ele desapareceu, mas ele tem que se autoafirmar, entendeu? Aí é, esse jogo não é jogado com os mesmos dados da mente. Esse é um jogo transcendente. Então a gente tem que entender que as regras não são as mesmas. Esse é um jogo transcendente. E é por isso agora, depois de tudo isso, que a gente vai então entrar no texto que a Lili trouxe. Viu, Mário? Agora vai começar. Ramana Maharshi sempre disse que devoção, fé e autoinvestigação são a mesma coisa. Então, para a gente, ou pelo menos para mim, o Atma Vichara, né, que é a autoinquirição, a autoinvestigação, parece ser uma coisa mental. Uma coisa assim, quem eu sou? Quem que eu sou? Quem que está falando? Quem que está repetindo essa pergunta? Né? Quem quer saber? Quem que é isso? Quem quer... Então fica um jogo, né? E um jogo muito inteligente, né? Parece um jogo muito inteligente. Mas no fundo não está levando a nada, né? Por quê? O que ele mesmo está falando. Você não pode fazer apenas autoinvestigação, né? Apenas ter autoinvestigação seca. Você tem que sentir o amor, você tem que sentir devoção, você tem que colocar Deus em primeiro lugar. E quem que vai fazer uma autoinquirição aqui no Ocidente colocando Deus em primeiro lugar? Ninguém. Você vai fazer a autoinquirição achando que vai achar algum você superior,
algum você num patamar elevado, né? Numa situação mais melhor, né, do que a atual, um você liberto, um você desperto. Mas o que é isso? É cultivar o sentimento autocentrado. Então, sim, como que você faz? É contraditório, muito contraditório. Se eu estou procurando por mim, né, que é auto-investigação, como que eu vou colocar Deus em primeiro lugar? Então, é contraditório, né? Mas é por isso, é a mesma contradição de você se devotar ao amado Deus, Cristo, algo que te inspire, e reconhecer que você está melhorando, você está elevando, mas ao mesmo tempo você não é mais você autocentrado, ou autocentrado. Quando você se apaixona, vamos dizer, pelo absoluto, pelo supremo, por aquilo que te inspira, você vai participar do banquete divino. Você não está excluído do banquete divino. Mas não é alguém que esteja autocentrado, ou seja, se preocupando com si mesmo. Então é mais um dado que eu tenho que trazer. O que que a nossa cultura atual ela está propagando? Uma preocupação imensa consigo mesmo. Então, quando você vai falar de autoinquisição, você vai querer saber quem você é autocentradamente. Porque quem que tem importância? Você, em primeiro lugar. Você. É uma preocupação muito grande consigo mesmo. É difícil você se render à devoção. Por quê? Porque a devoção exige um esquecimento de si mesmo. Mas, no final, a devoção, você ainda está presente, mas não de forma autocentrada. Dá para entender, gente? Dá para entender isso? Você está presente, mas Deus anulou, vamos dizer assim, o sentimento egóico. Mas você não deixa de estar ali. Mas você está ali de uma forma diferente. Você não está ali da mesma forma, com os mesmos interesses, interpretando da mesma forma. Mudou, né? Mudou. É o que Paulo fala, né, na devoção, né? É necessário que só Cristo seja em mim, né? Que eu diminua e Cristo seja em mim. E o que ele quer falar, né? O que ele está falando de Cristo, né? Que seria o mistério, essa coisa mística, né? Não é a pessoa de Jesus, né? Porque quando você fala Cristo, não é mais alguém no tempo e no espaço, né? Não é mais uma pessoa determinada, né? Cristo se trata de um estado, assim como Buda se trata de um estado. Buda não é o nome de alguém, uma pessoa. Cristo também deve ser visto dessa forma. Cristo não é o nome de alguém. Cristo é um estado de elevação, assim, totalmente ilimitado, né? Então, acho que esses nomes, eles despertam algo transcendente. Já a consciência, né? Isso na minha opinião, não tem esse poder de transcendência. Porque consciência é algo banal, algo assim acontece, né? Eu estou consciente disso, consciente daquilo. Isso a palavra consciência é utilizada em muitos campos, muitos aspectos diferentes. Mas Cristo não é a mesma coisa. O ungido, né? É aquele que transcende mesmo, né? Então, nesse sentido, é preciso que o Paulo diminua para que Cristo seja, né? Então, é um sentimento. O que é Cristo? Um sentimento, né? Um sentimento que vai além da estrutura emocional, da estrutura egóica, da estrutura autocentrada.
Ok? Então vamos continuar aqui, ó. A menos que você ponha Deus em primeiro lugar, você vai ter apenas palavras secas e e as palavras lhe darão um intelecto afiado. É o que a gente está vendo, né? O intelecto afiado. É porque você vai ficando muito lógico e muito astuto, né? Muito astuto nessa forma de colocar as palavras, né? Você pode memorizar livros, ouvir palestras, se lembrar disso, mas você nunca vai realmente despertar. Por quê? Porque isso é a mente, né? A mente que está se nutrindo disso, né? Advaita Vedanta pode ser perigoso para algumas pessoas. Então, isso é muito real. Porque o Advaita Vedanta, ao mesmo tempo que ele tira um aspecto, ele reforça outro. Então, ele reforça o aspecto egóico, né? Muitas vezes. Como a gente está falando. Depende da interpretação. Gente, vocês estão ouvindo? Está atrapalhando aí o. É que eu vou dar um jeito. Eu sempre achei que o Robert está falando aí, eu acho que já falei isso em Satsang também, um campo meio perigoso mesmo, né? Porque existe muito risco aí de reforçar o sentimento autocentrado, né? Ó, tudo não existe, só existe a consciência e você é a consciência. Ou seja, só você existe, né? Então isso tem assim uma forma de reforçar a ideia autocentrada, né? De que há um alguém que atua no mundo e que você é a única realidade, o resto é ilusão, né? Então é complicado. Mas aqui está sendo muito bom, né? A gente trazer esse texto, porque você vê que não é isso, né? Como ele está falando, Deus em primeiro lugar. Então, e o que é esse Deus em primeiro lugar? Não é aquele Deus antropomórfico, né? Barbudo, sentado num trono. Não é isso. É esse mistério transcendente que vai falar no seu coração, que vai ressoar no seu coração, se você se abrir para isso. Então, é essa natureza não definível. Né? É algo que não se pode definir, não se pode dizer o nome, mas se pode sentir, né? Nós podemos sentir. Vamos continuar aqui, né? Pode ser muito perigoso para algumas pessoas. No entanto, se elas realmente lerem os livros sobre Advaita Vedanta, elas vão entender que tem que desenvolver uma tremenda fé, né? Pense, agora é muito legal isso aqui, cara. O Mário está falando, vamos lá. Devoção às qualidades de Buda, de Jesus ou de qualquer santo. Olha, é muito nesse sentido aí, é muito pessoal, né? O que que te inspira, né? Então, Jesus, Buda, Krishna, ou qualquer santo vai ser o quê? O gatilho da devoção. Aquilo que vai provocar, detonar a sua devoção, né?
E isso você vai sentir como? Através da inspiração. Você se inspirou, eles vão ser um gatilho dessa compaixão, desse amor, e algo que você vai se anular no bom sentido, né? Você, quando está apaixonado, você não está pensando em você. Você começa a pensar muito mais, ou se dedicar, ou se render muito mais a aquilo que você direciona o seu amor. Então, é essa que é a devoção, né? A rendição. Você está se rendendo, né? Aqui uma um dos exemplos mais bonitos de devoção, que talvez as pessoas não saibam, né? É de São Francisco para Cristo. Porque São Francisco não é um cara que ficava adorando a natureza, que todo mundo é irmão dele, e etc, né? Não é um cara bicho grilo, é um cara que ele teve no coração ali, o que despertou a devoção nele foi Cristo, né? Então aí, cara, é que entra a inspiração, né? Você vai com aquele que você tem mais sintonia, mais empatia, você vai buscar esse gatilho, né? Você vai buscar essa inspiração, tá? Então aí, ó, continuando no texto aqui, vamos lá. Ah, isso aqui é muito legal. A gente está acostumado a ler no Sargadatta, você pega lá o Eu Sou Aquilo, e você vê ele totalmente autossuficiente. Mas isso que o Robert Adams está trazendo, ó, pense em alguns professores que você conhece, ouviu falar. E Sargadatta, ele sempre orava, ele percebeu o que era a consciência. Ele se autorrealizou, mas ao mesmo tempo cantava, orava, tinha devoção. Parece uma contradição, pois você pode dizer, se alguém se autorrealiza e sabe que é tudo que existe, a quem ele reza? Tente lembrar que toda a vida espiritual é uma contradição. É como a gente estava falando aqui. E é fácil de conceber que você não deixa de ser você se você se rendeu. Mas só que não é você autocentrada, preocupado consigo mesmo, tendo interesses próprios. É diferente. A libertação, ela está presente exatamente nisso. De você não estar preso, né? Por isso que se chama libertação, de você não estar preso nesse sentimento de ter que se autoproteger, de que se preocupar constantemente consigo mesmo, né? E aí nasce uma outra coisa. Em vez de ser preocupação, nasce uma predisposição. A predisposição é em relação ao outro. A preocupação é em relação a si mesmo. A predisposição é você estar disponível para o outro. Disponível nesse sentido de querer, ter vontade de espalhar para o outro esse amor que você está sentindo. Então, a devoção não é algo individual nesse sentido. Porque você, com esse sentimento de amor, isso transborda. Isso transbordando, o outro participa. Quem está no seu entorno participa. É beneficiado. Quem está no seu entorno começa a viver isso que você está vivendo. Então, você começa a irradiar isso. Por isso que não é egóico. Por isso que não é autocentrado. Porque essa preocupação consigo mesmo desaparece. E nasce uma predisposição a manifestar, irradiar esse amor. Ele falou, a vida espiritual é uma contradição, né? É uma contradição porque as palavras não podem explicá-la. O que a gente está mencionando aqui é algo experiencial, né? Tem que haver a experiência para você entender a partir da experiência direta.
Mesmo quando você é o ser, você pode orar para o ser que é você. Quando ele fala isso, é perigoso, porque você está puxando de novo para você, né? Você é o ser e o ser é você. Se a gente não realiza essa libertação autocentrada, isso é perigoso. Isso é uma das coisas perigosas do Advaita, que ele mesmo falou, né? Que está redirecionando para uma ideia autocentrada, tá? Então vamos por aqui, nós vamos essa parte vamos esquecer. Ramana Maharshi sempre cantava no ashram orações, cânticos devocionais. Essas coisas são muito importantes. Aí ele fala dos ocidentais, como a gente falou, né? Muitos ocidentais que professam ser ateus vêm para ouvir palestras sobre Advaita Vedanta e nada ainda acontece em suas vidas. Por quê? Porque está na superficialidade, no raso, né? Ou seja, apenas razão. Não tem ali essa profundidade que ultrapassa o limite, né, da razão, do intelecto e transcende. Esse ato de transcendência só pode acontecer com extrema humildade e também deslocando a sua preocupação para predisposição, deslocando a sensação de autoproteção para algo que proteja você, mas que esse não seja o primeiro interesse em relação àquilo que você está devotado. Porque a devoção não quer dizer impor condições. Eu me devoto a você desde que você me proteja. O que é isso? Ignorância, né? Não é você fazer um acordo, um pacto com a sua, com o objeto, né? Eu não vou falar objeto, né? Mas com, com esse mistério, né? Com a forma da sua devoção, né? Você não vai fazer um pacto impondo condições para a sua devoção, né? Porque daí já está contaminado pela ignorância. Então, aqui, ó, para os ateus, ou seja, para as pessoas céticas, para as pessoas que não admitem a transcendência, o Advaita não resolve nada. Mas o Advaita, visto dessa forma, ele é muito lógico, né? Porque ele tem uma leitura muito eficaz da realidade. Mas o que acontece? Ele alimenta por uma via também que pode ser haver uma confusão, não é exatamente essa via, mas ele pode deixar um espaço para incentivar essa noção autocentrada, tá? Enquanto você não tiver devoção, fé, amor, discernimento, desapego, será muito difícil despertar, né? Então, se você tiver fé, devoção, amor, discernimento, desapego, você já não precisa mais nada, nem despertar. Pô, para que vai querer despertar para quê? Né? E mesmo se você fala assim, não, eu tenho fé, amor, discernimento, desapego, despertei. Não, despertou nada. Não tem ninguém para despertar, né? Aí. Então, é aquela coisa, a devoção, né? Isso tem que ser cultivado, pelo menos ter uma abertura para isso, para que isso comece a realmente fazer o seu trabalho, né? É que nem até o Moody fala, né? Que deixa a graça trabalhar, deixa a graça fazer o seu trabalho. Não é você que faz. A única coisa que você tem que fazer é deixar a porta aberta, se expor, né? Ó, eu estou me expondo à graça. É que nem você vai tomar um sol, né? Ou se aquecer no sol. Você só precisa ficar ali para o sol te aquecer. Não é você que vai se aquecer. É o sol que vai te aquecer. Então, a graça é a mesma coisa. Você vai
se expor à graça. O resto é com ela, não é com você. E isso, essa exposição, talvez seja o primeiro passo da devoção, né? Eu vou me expor. A quê? Vou me expor a esse mistério, a esse desconhecido, que eu consigo, assim, ver nas entrelinhas, né, sutilmente, o trabalho dessa graça na própria existência, né? Que é algo inconcebível, na inteligência, na realidade acontecendo, nos fatos, no sol, na manhã, na noite, né? Tudo isso é a presença divina. Tudo isso é a presença do inefável. E aí a gente começa a sentir de uma outra forma, não com o intelecto, não com a razão, não com a limitação desses conceitos, né? Dos conceitos criados a partir da razão. Não, não é por aí, né? Então se abrir para isso, tá? Beleza, queridos? Acho que foi o recado, né, nosso de hoje. Aí agora, se quiserem trazer questões, a gente vai bater um papo, aprofundar mais alguma coisa, algum outro ponto. Alguém quer falar? Lilian, além da exposição, diga. Eu, eu vou falar, tá? Então vai. Além de se expor a isso, né? Ah, tá. Dessa exposição, o que mais a gente poderia fazer na Uhum, prática, assim, para que surgisse essa força dessa devoção? uhum. É a gente quebrar o nosso orgulho, né? A nossa racionalidade, porque o nosso orgulho tem muito a ver com a nossa racionalidade, né? O intelecto acha que entende tudo, que não precisa dessa, dessa transcendência. Porque se eu estou, entre aspas, no controle, eu não preciso de mais nada. Sou autossuficiente. Então, desde o momento que a gente se coloca ou se entende como autossuficiente, não faz sentido nenhuma devoção. Por que eu preciso de devoção? Eu não preciso de nada, eu sou autossuficiente, né? Agora, quando você começa a reconhecer que tudo é dado para você, aí você começa. Então, a gente, como é muito racional, né? A gente tem que ter um, um motivo, né? Forte, porque nós não vamos ser catequizados por qualquer situação aí de, né? É assim, né? A gente tem é, muito condicionamento, né? Então, isso é um reconhecimento. A gente tem muito condicionamento. Então, nós temos uma grande barreira contra a devoção. Nós achamos que nós não precisamos, porque a gente começa a associar a devoção com submissão, né? A gente começa a associar com a linguagem mundana, né? Ou com os tratos mundanos, com os pactos mundanos. A gente começa a associar isso com poder, poder mundano, poder do mundo, né? Então, eu quero deter o poder, eu não quero me submeter a ninguém e não quero dar a minha parte para ninguém. Se quiser, eu troco com alguma coisa que me interessa. Então, a regra do jogo é essa, né?
que você tem para trocar comigo? Se eu tiver, se eu for aproveitar isso que você tem e não for estiver sobrando para mim, eu troco. Se for um pouco importante ou nada importante, eu troco uma coisa que pode ser muito importante que você tem, entendeu? Essa aqui é a regra, né? Que move os interesses. Então, dentro de uma atmosfera assim, como que você vai despertar uma devoção? Uma devoção sincera. Porque senão a gente finge que até uma devoção para querer obter alguma coisa. A gente até finge, né? Então a gente tem que fazer essas leituras, porque isso é uma leitura sutil das coisas aí, né? Nossa situação psicológica, emocional, né? O que nós queremos trocar, o que nós queremos. Então, para chegar numa devoção, acho que tem que ter um nível de pureza, de não digo descondicionar, mas conseguir enxergar os condicionamentos para começar a ter uma rendição sincera. Senão não vai ser sincero, né? Ele falou, começamos a nos render. Você só vai se render se você enxergar algum tipo de motivo. O que eu ganho em me render, né? É o primeiro pensamento. Ah, mas isso é muito egóico. Mas eu acho que as regras são assim. A gente está acostumado a ver essas regras, né? Viver nessas regras. Então, nós temos que transcender essas regras. Maurício, eu não entendi o que você falou Por a último, respeito da. agora, É, hum, a gente se vê numa situação de não precisar fazer grandes esforços, ok? Quando que a coisa fica preta ou feia? Quando que a coisa fica ruim? Quando você está doente. Quando alguém está doente. Quando a morte começa a chegar perto. Aí o povo o que faz? Vira um devoto do dia para a noite. Né? Ou seja, não tem necessidade. A gente está bem. Então, por que eu vou me devotar a alguma coisa se eu não preciso? Porque, como eu falei no começo, a gente não precisa muitas coisas, se submeter a muita coisa, né? E aí a vida da gente vai ficando muito insossa, muito apática, né? Maurício, mas Fala. então por isso que o sofrimento ele pode ser um aliado nisso, né? O sofrimento Então, mesmo. ele pode ser um aliado, mas ele pode mascarar. Eu só vou correr atrás porque eu estou precisando. Se eu não estiver precisando, eu não vou. Entendeu? Por mim, eu não vou fazer nada. Agora, por exemplo, olha, vem um sofrimento. Ah, mas houve uma cura. Beleza, volta tudo ao normal. Entendeu? Então é só na hora que o calo aperta. Depois que o calo desaperta, acabou. Né? Então, estou dizendo assim, de uma forma geral. Né? Mas como começar essa devoção sem precisar? Né? A gente tem essa noção que você está falando aí, né? Ah, o sofrimento ele vai levar você e tal. Mas, não, mas o mais legal é você não precisar Sem do precisar, sofrimento. precisar sofrer. Uhum. Porque se você vai pelo sofrimento, você foi empurrada. Você não foi por você. Né? Que é aquela coisa que Cristo falou, né? Para o Tomé. Você precisou me ver, colocar a mão na minha ferida, né? Colocar a mão do meu lado, né? Daqui para onde a lança furou o pulmão, né? Você teve que fazer isso. Felizes daqueles que não precisam, né? Que não precisam ver para crer. Então, tem essa conotação de que você não precisa mais faz. Porque a necessidade que é criada já não traz tanta sinceridade para o ato. Né? Aquela pessoa que é muito rica, muito abastada, tem uma situação muito boa, de repente um filho fica com câncer e depois se cura do câncer, ele vira um doador para o hospital do câncer. É bom? É bom, mas ele só fez isso porque
teve um motivo que levou ele para isso, né? A gente não está assim, mas houve um empurrão. É ruim, não é? Algo pessoal, algo É pessoal, né? algo que a gente sem entrar nesse mérito, mas não seria melhor, por exemplo, ou seja, mais livre, isso espontaneamente, você se abrir para isso acontecer, no sentido da devoção? Ou eu preciso sofrer para ser devoto? Isso quer dizer o quê? Se sofrimento para, eu deixo de ser devoto. Então tem um motivo, né? Um motivo que pode até acontecer que não, né? Mas o sofrimento levou à devoção, você continuou na devoção depois que cessou o sofrimento. Pode acontecer, mas pode não acontecer. Então, aqui eu estou falando o quê? A gente pode se nutrir na contemplação das coisas, da realidade. Então, você contemplando a realidade, você começa a sentir que existe aí uma força maior, né? Dinita, obrigado por ter vindo. Até a próxima. Depois eu posto. Então, é fazer essa coisa da exposição que a gente está falando. Depois que você se expõe, surge um impulso para que a devoção comece a surgir, né? Comece a acontecer. A rendição, né? Comece a acontecer. Mas é algo muito espontâneo também, né, Lili? É muito espontâneo. Não é aquela coisa de você se engajar em algum movimento. Pode até ser sincero também, mas se você se engaja em algum movimento e, e quer preencher algum sentimento de pertencimento, aquilo pode estar muito envolvido com outras emoções mal resolvidas, né? Alguma parte psicológica, sempre tem uma parte psicológica aí, mais ou menos em desequilíbrio, né? Então, ok também, né? Mas a gente tem que olhar, prestar atenção, tentar discernir isso e se colocar assim de uma forma gradualmente diante da beleza. Porque essa exposição não é você se expor somente ao sentimento do Supremo, daquilo que é superior, que é maior. Porque não é só isso, né? Não engloba o Supremo, não engloba algo que está inatingível. Ele também engloba, além daquilo que está inatingível, aquilo que é muito próximo, que é muito íntimo, né? E se a gente começar a sentir isso, naturalmente você vai desenvolvendo essa sensação de apaixonamento. Observar a vida, né? Os movimentos da vida, né? Essa contemplação, né? Valeu, Mário, obrigado. Bom descanso. Essa proximidade das pessoas que você gosta, né? Esse gostar, da onde vem, né? O que é esse gostar? E aí você vai cultivando, você vai redirecionando para você, né? Para o seu próprio coração e para as coisas em volta, o entorno, né? Isso vai te aquecendo. É como se começar numa noite de frio, acender uma fogueira. É uma analogia, né? É um exemplo. Ah, eu vou começar a acender. No começo, essa fogueira é um pouco devagar, até o fogo vai queimando, aí vai aquecendo, vai aquecendo. E aí isso vai se transformar numa fogueira, né? Vai conseguir aquecer realmente. Então a gente usa essas figuras de linguagem, né? Mas é nesse sentido, essa devoção, deixar ela tomar conta de você. Como a gente mesmo falou, deixar a graça fazer o trabalho dela, né? Se expor a isso, se abrir e deixar que isso aconteça de várias formas, né?
Isso vai nascer uma inspiração, vai nascer um sentimento de beleza das coisas, como você falou, olhar o mundo, olhar a realidade, ver a vida acontecendo, vai ter um sentimento de um olhar mais profundo, né? E isso tem uma repercussão. Isso não passa assim de uma forma isenta. Isso tem uma repercussão. Isso começa a ressoar, começa a repercutir na gente. Então é esse tipo de transcendência, né, que a devoção começa a nos nutrir, né, trazer para a gente. E a gente vai se entregando para isso. A gente vai confiando nisso. Isso vai temperando a nossa vida. É como o Muji falava também, né? Marinando, né? Isso vai marinando, vai tendo aquele que é o cozimento, né? Isso vai deixando você mais tenra. Isso vai fazendo o seu trabalho, né? A graça vai fazendo o seu trabalho. Então, é bem por aí mesmo. Deixar que aconteça, mas está aberto para isso. Está aberta para isso. E aí, a transcendência faz o próprio trabalho dela, que não é necessariamente lógico, que é o que o Robert está falando, né? Não é uma coisa totalmente linear ou inteligível. Pelo contrário, ela é aparentemente uma contradição, né? Toda a vida espiritual é uma contradição. É uma contradição porque fala em não dualidade e fala em devoção. Como que é possível isso? Para a mente é impossível, mas para a experiência direta é possível. Porque a gente pode sentir que ao mesmo tempo está entregue, mas que continua, permanece, mas não daquela forma autocentrada, é, se preocupando demais consigo mesmo, né? E agora, o que vai ser de mim? E agora, o que vai ter para frente? Como é que vão ficar as coisas, etc, etc. Então, é uma preocupação exagerada, né? Consigo mesmo. E não é por aí, né? Certo, meus queridos? Maurício, eu estava me lembrando agora Ah, que a palavra bhakti, né? Que na maioria das vezes a gente tem um significado de devoção, né? uhum. Na A raiz dela em sânscrito quer dizer compartilhar. Ah, que legal. E aí eu estava pensando assim que esses satsangs nossos, né? Aham. Que acontecem, né? Primeiro, pelo seu seva, né? Pela disposição e de você aceitar ser instrumento, né? Desse amor divino, né? E também pela presença de cada um de nós aqui, Sim. né? Que de forma assim aberta, sem armas, tal, está disposto a receber essa graça que ela sempre vem, né? Ela sempre vem porque a gente tem essa sede, né? De conhecer Deus e de amar Deus, né, acima de tudo, né, eu acho. E, então, os satsangs, eles são, na verdade, assim, uma demonstração de bênçãos compartilhadas, né, e de devoção, né, pura Uhum. também. Ó, que maravilha! Ó, que maravilha! Encerrar o satsang, ó. Você falou aí, Lília, apareceu até uma luz aí na sua face. Radiou, radiou. Seu sorriso trouxe essa luz aqui para o nosso satsang hoje. E nada melhor do que encerrar com essa mensagem e com essa radiância, né, que você está representando aí hoje, com uma graça presente entre nós. Obrigada. Obrigado por virem.